Buenas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai falar sobre o maior roubo de toda a Idade Média. Vem comigo! Mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e cara, hoje a história vai ser muito da hora, porque existem grandes roubos na nossa história aí, que envolvem até bilhões de dólares, mas o roubo do tesouro real do rei inglês Eduardo I foi com certeza um dos maiores. Isso porque nada menos do que um ano inteiro da sua arrecadação foi roubada, um valor estimado aí em 100 mil libras. Hoje esse valor passaria dos 450 milhões de reais. Mas antes a gente continuar essa história, curte, comenta e compartilha os vídeos do Caverna aqui para ajudar o Caverna Medieval a crescer. Cara, compartilha o vídeo com os amigos, que se o YouTube não entrega, você vai me ajudar mostrando o Caverna Medieval aí para outras pessoas. Vamos trazer gente, fala aí pros amigos, pra galera conhecer esta doideira que é o Caverna Medieval. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, pô, se inscreve aí, cara. É só clicar no botãozinho aqui embaixo, não custa nada. E se você quiser ajudar mesmo, link da loja do Caverna aqui embaixo com várias estampas, em breve estampas novas. Toda essa história aí do maior roubo da Idade Média começa com Ricardo de Podelicote, um simples comerciante de lã inglês, que havia sido aí um monge anteriormente. Ele saiu da vida monástica para seguir a sua carreira de vendedor tranquilamente, mas em 1298 sua vida mudou para sempre. Enquanto ele estava lá na França, nos Flanders, para vender os seus produtos vindos da Inglaterra, sem mais nem menos, ele foi preso. Os franceses disseram que como ele era inglês e tinha produtos de valor, ele seria preso para quitar as dívidas que o rei inglês tinha com a França. Vale lembrar aí que a Inglaterra e a França já brigavam há séculos e pouco tempo depois desse evento que eu tô te contando, começou a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Ricardo então perdeu toda a sua mercadoria, que na época era avaliada em 14 libras, isso era bastante, mas conseguiu escapar, voltando para a Inglaterra, pobre e sem perspectivas, até que ele teve aí uma brilhante ideia, só que não, ir até Londres e conseguir uma audiência com o rei para explicar a situação e pedir um reembolso. Mano, o cara tava querendo pedir reembolso pro rei, o Eduardo I ainda, o cara que massacrava os escoceses. Ia dar certo, ia dar certo. Bom, pelo menos ele não passou vergonha, porque como o rei tava ocupado lá na época resolvendo os problemas com a Escócia, você tá ligado, né? William Wallace, vê o vídeo dele aqui, Robert de Bruce, a parada toda. O Eduardo I estava muito ocupado lá, tomando porrada dos escoceses, na busca deles pela independência, e não ia dar atenção aí para um mero comerciante pedindo reembolso. Coitado do cara, mas não rola, né, mano? Só que de tanto encher o saco da corte, o nosso Ricardo ficou conhecido pela galera. Ele frequentemente ia lá pedir uma audiência com o rei, não conseguia. Mas nesse tempo aí passou a conhecer melhor a parte interna do Palácio de Westminster, além de quem tava lá guardando as coisas. Ele ficou brother aí do William do Palácio, simplesmente o cara que guardava todo o tesouro real na abadia de Westminster. Tá entendendo onde isso vai parar, né? Tá entendendo. Depois de 4 anos de tentativa, que o cara ficou aí tentando falar lá com o rei, em 1302 aconteceu um fato interessante. O Robert de Bruce, lá na Escócia, se submeteu ao rei inglês, no episódio conhecido aí como a Paz do Rei, no meio da treta aí da independência da Escócia. Isso fez com que o rei Eduardo voltasse para Londres. Acabou a treta, ele volta para Londres e deu a chance do nosso Ricardo finalmente conseguir aí uma audiência com o rei, mas apesar de toda a sua amizade com a galera que ele estava fazendo, ele nunca conseguiu essa audiência. Só que nessas novas visitas aí, ele viu centenas de objetos de prata usados nos extravagantes jantares que Eduardo I dava, conhecidos como a Távola Redonda. Sim, Eduardo I, da Inglaterra, estava se comparando ao rei Arthur e dava jantares chamados de távolas redondas. Além de ver toda essa prata aí, o Ricardo viu que tinha uma janela que ficava lá na cozinha aberta, além de ter uma escada nela para baixo. Assim, por que na cozinha tinha uma janela aberta com uma escada que dava lá para baixo? Eu não sei, nem o Ricardo, mas ele aproveitou esta oportunidade. Ricardo foi lá e roubou vários itens de prata, dando a ele aí uma ótima vida de nobre, bom, pelo menos pelos próximos 9 meses, porque o cara conseguiu torrar tudo em 9 meses. Aí, meu, o cara, mano,
Não consegue, né? Não consegue. Oh, não consegue. Ele já estava experiente na malandragem. Conseguiu roubar um monte de prata, ficar na vida boa. Agora ele queria mais. Ele ia roubar todo o tesouro real. O problema é que o tesouro ficava na abadia, dentro da sua cripta, que só era acessada pela igreja, um lugar que apenas os monges podiam entrar, além de ter que descer aí uma série de escadas íngremes para poder chegar lá. Então, cara, era muito difícil acessar o tesouro. Essa cripta aí era chamada de Pix. Sim, Pix, por causa das caixas de madeira Pixes que guardavam o tesouro real. Além do ouro real, esse tesouro tinha joias, coroas, pratos, taças, espadas cerimoniais e vários outros objetos preciosos que eram guardados de valor ou para serem dados como presentes aí, ou usados em grandes ocasiões, como os jantares da Távola Redonda. E aqui existem duas versões do que aconteceu: a versão do próprio Ricardo, que parece aí um filme de Hollywood, ou a versão mais aceita, que não tem tanta emoção assim, mas é óbvio. Nós vamos começar pelo filme de Hollywood. Ricardo aí, então, no seu empreendimento de Hollywood, primeiro interditou toda a área leste da abadia aí. Ele até enganou um açougueiro que fazia suas ovelhas pastar ali na região, dizendo que ninguém mais podia ficar ali. Depois plantou cânhamo em toda a área para que ninguém visse o que ele estava fazendo e também ninguém entrar lá. Com tudo isso pronto, ele começou a cavar um túnel. Sim, ele cavou um túnel sozinho, que chegaria até a parede da abadia, numa parte ali que ficava próximo à cripta. Só que o problema é que depois que ele cavou esse túnel, ele ainda tinha 4 metros de parede de pedra para atravessar. 4 metros de parede de pedra sozinho. Bom, em 24 de abril de 1303, 3 meses depois que ele começou tudo isso, ele disse que concluiu o trabalho e na manhã do dia 26, sozinho, transportou todo o tesouro real, passando pelo túnel, descendo e subindo essa série de escadas que eram muito íngremes e, por fim, escondeu tudo. Ou não, porque após o roubo, alguma coisa muito engraçada aconteceu. Uma riqueza sem tamanho inundou a cidade de Londres. Cara, o pessoal tava encontrando partes do tesouro, cálice de prata, pratos, objetos de valor, todo tipo de coisa de valor foi encontrado em todos os lugares em Londres, como se tivesse chovido do céu, em tavernas, nos prostíbulos, casas de penhor. Cara, a galera pescando no rio Tâmisa começou a encontrar objetos de valor, objetos do tesouro, vindo nas suas redes de pesca. Mano, o cara tava jogando o tesouro no rio, que porra é essa, cara? É óbvio que toda essa zoeira alertou o rei e, né, que começou a perceber que alguma coisa estava errada aí. E só em junho uma investigação foi aberta. Só aí, depois que a investigação foi aberta, é que descobriram que a cripta havia sido roubada. Se ele tivesse ficado quietinho, o Ricardo, mano, que burrice, era só ele ter ficado quietinho. Guarda as coisas, vai gastar aos poucos, né? Não é burro, não consegue. Não consegue. Grande parte desses itens, então, foi recuperado. E na investigação, acharam vários deles, óbvio, escondidos sobre a cama de Ricardo e vários outros monges de Westminster. Vemos então que Ricardo não agiu sozinho, ele teve a ajuda do clero. Olha isso, mas calma. Não de todo o clero, provavelmente só alguns monges que eram conhecidos pela sua bebedeira. Então Ricardo deve ter pago aí várias rodadas a eles durante algum tempo e ficou amigo da galera. Assim ele conseguiu aí juntar alguns monges que estavam descontentes com a sua vida no clero, prometendo que eles iam ficar ricos e sair da vida monástica, assim como ele tinha feito antes. No dia do roubo, um dos monges, chamado de Adam, que aí agora a gente começa agora a história real, estava cuidando da entrada da cripta. Então provavelmente ele simplesmente deixou o Ricardo e seus comparsas entrarem e levarem tudo. Era fácil, entra lá pela entrada, leva tudo, tchauzinho. Porque sozinho ele não ia conseguir carregar todo aquele peso. Depois eles saíram vendendo tudo o que dava e gastando onde podiam, sem pensar que isso ia atrair a atenção do rei. A galera não via a Casa de Papel. E como você deve imaginar, o rei Eduardo ficou putaço. Ele queria enforcar todo mundo. Assim, 35 monges foram presos e julgados. A maioria aí conseguiu sair livre, mas 10 deles foram considerados culpados, incluindo o Ricardo, o William e o Adam. O William foi o primeiro que foi executado em março de 1304. O Ricardo, o Adam e todos os outros monges tentaram aí reivindicar o privilégio eclesiástico. Basicamente, eles estavam falando que como eles eram do clero, monges, o rei não tinha o direito de matá-los. Bom, o rei não queria causar inimizades aí com a igreja, então ele adiou essa execução da sentença, mas em 1305, os outros monges usaram o Ricardo como bode expiatório para se livrar. Todos eles acusaram o Ricardo como se fosse o único que tivesse feito o roubo. Assim, todos os monges se livraram e o Ricardo foi executado, achando o seu fim aí como um bode expiatório, infelizmente, da coisa toda. Talvez por isso que ele contou aquela história extraordinária de Hollywood, falando que ele tinha feito tudo sozinho. Agora, por que ele fez isso? A gente nunca vai saber. Mas pelo menos ele ganhou a fama como o maior ladrão da Idade Média. E aí, curtiu essa história? Então, cara, já sabe. Curte, comente e compartilha esses vídeos aqui para ajudar o Caverna Medieval a crescer.
Se inscreve se ainda não é inscrito, vê a loja do Caverna Medieval. Obrigado por estar aqui até o final, nos vemos amanhã no próximo vídeo. Falou!